senhora e senhores conselheiros, nosso procurador, doutor André, doutor Erinaldo, doutora Laís Sindô, nossa secretária Ana Maria, meu boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa sessão de hoje. Só um instante. A nossa 20ª sessão ordinária virtual, hoje, 27 de abril, terça-feira. Ana, nós temos processos de resoluções enviados para serem aprovadas hoje? Não, presidente. E alguma sugestão de última hora para correção da ata? A presidência pode dar por aprovada? Então, pronto, fica a ata tida como aprovada. E vamos iniciar a nossa ordem do dia. Nós temos aqui 6 processos, tá certo? Mesmo tendo grande similitude com os processos de ontem, mesmo tendo manifestações da assessoria processual tributárias idênticas, é necessário que todos os conselheiros façam o relato de todos os processos para que fique registrada a matéria, a condição e a condução dos processos, mesmo que em conjunto, ok? Então, a presidência vai... O doutor Ricardo havia me pedido para fazer uma alteração de ordem. Se a doutora Tereza quiser iniciar, já que nós tivemos sucesso na de ontem, né? Então, o time que está ganhando, ninguém mexe, né? Sem problema, do dia. Obrigado, doutora Tereza. Vou anunciar agora o segundo processo, que é o da doutora Tereza, que é o de número 1/5305/2018, auto de infração 1/2018, 121.13, que tem como recorrente Frevo Brasil Indústria de Bebida Limitada. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Relatora, doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Esse processo foi julgado procedente na primeira instância, recebeu um parecer da assessoria processual tributária para retorno do processo para novo julgamento. Terá sustentação aqui do doutor José Rinaldo Dantas, acompanhado pela doutora Laís Sindô, e passo a palavra à doutora Tereza. Em seguida, nós vamos anunciando os demais processos e os relatores vão fazendo os seus relatos. Palavra, doutora Tereza. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhor procurador, senhores conselheiros, doutor Erivaldo, doutora Laís e a nossa secretária Ana Maria. Bem, eu vou iniciar. O processo da Frevo Brasil Indústria de Bebidas Limitada. Trata a acusação de falta de recolhimento do adicional de ICMS devido ao FECOP, Fundo Estadual de Combate à Pobreza, decorrente de aquisição interestadual de mercadorias informadas nos sistemas corporativos da Cefaz, Cometa Citran, deixando de recolher o imposto devido no período de novembro de 2014 a dezembro de 2015, num valor de R$ 25.200,34 de ICMS e R$ 12.600 de multa. A empresa autuada é cadastrada no regime normal de recolhimento, enquadrada no CNAE 11.22.401, fabricação de refrigerantes. O agente autuante indicou como dispositivo legal infringido o artigo 1º, inciso 1, artigo 2º, inciso 1 e 2, a linha A, inciso 3 e 4 do decreto 27.317 de 2003, e como penalidade é prevista no artigo 123.1d da Lei 12.670, alterada pela 13.418. Por isso que a multa foi de 50% do valor do imposto. Nas informações complementares, o autuante esclarece que procedeu à análise do relatório da malha fiscal e, por meio dos indicadores apresentados, verificou que a empresa deixou de recolher débitos fiscais provenientes do Citran, conforme planilha constantes do CD em anexo. Acrescenta ainda nas informações complementares que foi emitido o termo de intimação 2018-05946 para o contribuinte apresentar justificativa em relação à falta de recolhimento do ICMS FECOP e até o fim do prazo não apresentou qualquer justificativa que pudesse afastar a irregularidade verificada. Conclui pelo descumprimento ao artigo 74, inciso 9 do decreto 24.569/97, pois o contribuinte estava enquadrado no regime especial de fiscalização no período fiscalizado e aplica a penalidade no artigo 123.1d da Lei 2.670, como eu já
mencionei acima. As folhas 17 dos autos consta o CD contendo a planilha, a relação dos débitos do CITRAN, FECOP, de novembro de 2014 a dezembro de 2015. O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento conforme as folhas 24 a 36 dos autos. A julgadora singular afasta as nulidades suscitadas e, no mérito, decide pela procedência da ação fiscal, conforme julgamento de folhas 43 a 52 dos autos. A empresa autuada interpõe recurso contra a decisão singular, conforme folhas 61 a 73, onde questiona nulidades e procedimentos da ação fiscalizatória. Ela pede a preliminar de nulidade por ausência de motivação do ato administrativo, metodologia defeituosa, contrária ao que determina o artigo 815, parágrafo 2º do regulamento do ICMS, e colaciona a decisão do CONAT em sua defesa. Ela alega incompetência da autoridade designante, que o Dr. Gustavo Albuquerque, orientador da Célula de Gestão Fiscal dos Setores Econômicos, o SESEC, não é competente para designar qualquer funcionário da Cefaz a realizar qualquer fiscalização tributária. Ele pede a nulidade em virtude do cerceamento do direito de defesa, falta de fundamentação do ato administrativo por parte do agente do fisco, ao afirmar que o contribuinte comete a infração ao realizar operações de entrada sem um selo fiscal de trânsito obrigatório. Este fato estaria corroborado por uma tabela de documentos fiscais, supostamente anexada ao auto de infração, por meio de CD. Ocorre que o referido CD não for anexado aos autos, não sendo possível o contribuinte realizar qualquer análise do que for alegado, uma vez que não teve acesso à tabela de documentos fiscais. Pede também a nulidade em virtude do bis em idem, presente no auto de infração número 2018-120-92, dígito 5, advindo do mesmo procedimento fiscalizatório. Diversos créditos tributários declarados pela empresa no período de 2011 a 2015 foram constituídos em dívida ativa. Estes estão sendo cobrados na via judicial, podendo haver duplicidade de cobrança, uma vez que os créditos que são objeto da autuação podem estar encartados nas referidas CDAs, e cita o número de cada uma, e o período, requer, por fim, a nulidade em razão do descumprimento de formalidades ou decidir pela improcedência da ação fiscal. A assessoria processual tributária, após afastar as nulidades suscitadas, sugere anular o julgamento de primeira instância, pois, em consulta ao CD, acostado às folhas 17, verificou que nos débitos individualizados, no item período, não consta o número do documento fiscal que foi registrado no CITRAN, por ocasião da entrada no Estado. Porém, entende que essa omissão é passível de correção e sugere o retorno do presente processo à célula de julgamento para novo julgamento, com a reabertura de prazo para apresentação da impugnação ao contribuinte, né? E, em seguida, ela anexa as consultas do CITRAN com todas as notas fiscais que foram autuadas no presente aí. É o relato, senhor presidente. Presidente, agradece a doutora Tereza. Presidente, pela ordem. Pois não, doutor Ricardo? O meu processo é tal qual da Tereza, subscrevo todo o relato dela, somente que o período do meu é de 2014. O processo do doutor Ricardo é 15279-2018, auto-infração 2018-12109. É isso? Isso, presidente. Mesma situação, mesma defesa, preliminares. A única diferença é somente o período, que é 2014. Ok. Aí, depois nós temos o processo do doutor Alexandre, que é o processo 1/5306/2018, auto-infração 2018-121-115, mesma recorrente, mesmo recorrido, mesmas manifestações de julgador de primeira instância e de assessoria processual tributária. Com a palavra, doutor Alexandre. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, doutor Inaldo, doutor André, conselheiros, doutora Laís. Senhor presidente, assim como o da doutora Tereza, o doutor Ricardo, o meu também guarda total identificação. Só muda o período, que é só o mês, dezembro de 2015. Mas eu vou fazer o relato rapidamente aqui, senhor presidente,
da situação, informando somente o seguinte: também é falta de recolhimento adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, por meio dos indicadores apresentados no relatório da Malha Fiscal. Ele constatou que a autuada deixou de recolher os débitos fiscais provenientes do CITRAM em operações interestaduais de entrada de mercadorias sujeitas ao ICMS FECOP. O período que já assinalei, 12 de 2015, o valor da multa do ICMS, R$ 535,27, e a multa, 50% do valor da operação, R$ 176,62. Indicou como artigo infringido o artigo 1º e o artigo 2º, e incisos 1, 2 e 5 e 4 do Decreto 27.317 de 2013, e aplicou a penalidade, como já informado, 123.1d da Lei 2.670/96. Senhor presidente, a manifestação de impugnação é idêntica à que foi relatada pela conselheira doutora Tereza: a nulidade do auto-infração, ausência de motivação, metodologia defeituosa, incompetência da autoridade designante, no caso, o orientador do SESEC, com base no artigo 821, parágrafo 5º, também cerceamento de defesa por não ter acesso à tabela dos documentos constantes do CD, alega bis in idem com relação, no meu caso, é o auto de infração 2018-12-113-7, que é relativo a dezembro de 2015, e diversos créditos declarados pela empresa nos períodos de 2011 e 2015 foram constituídos na dívida ativa. E aí, depois de rebater todos os argumentos de nulidade e de bis in idem, o julgador singular pugna pela procedência da acusação fiscal. E o contribuinte volta novamente com os mesmos argumentos já tratados na impugnação. Esse é o meu relato, senhor presidente. E a sugestão o parecer da Assessoria Processual Tributária, emitido o parecer 66 de 2020, sugere o conhecimento do recurso, dá-lhe provimento no sentido de anular o julgamento e reabertura de prazo para a apresentação da impugnação com retorno à primeira instância para novo julgamento. Esse é o meu relato, senhor presidente. Agradecer ao doutor Alexandre. Só uma dúvida que se alguém puder me esclarecer: essas operações foram registradas na passagem do contribuinte pelos postos fiscais, não é isso? Aí, quando chegou no posto fiscal, o imposto, as notas foram lançadas no sistema de trânsito, o imposto foi lançado e o contribuinte, por ser credenciado, talvez, chegou à época e não recolheu. Isso não seria lançado direto na dívida ativa, não? Ou o contribuinte teria que ser autuado para poder o Estado reaver os valores? Senhor presidente, eu não sei dizer. Eu fiquei com essa dúvida ontem, depois que acabou a sessão. Presidente, eu acho que o que eu tenho conhecimento não, presidente, porque aí tanto o antecipado, como o FECOP, como o diferencial de alíquota é pago através por fora, né, da composição da conta gráfica, né? Eu acho que aí é através de infração mesmo. É tanto que se você pega a tabela do processo, tanto do meu, né, hoje, antecipado, né, quando a parecerista anexou, tem lá o valor e tem lá autuado, né, autuação, justamente cobrando, aí, se você ler... Eu acho que ele deve ser credenciado, ele lança, mas ele faz a apuração, faz esse lançamento lá na apuração dele para recolher no período. Aí o auditor verificou que ele não fez, a acusação é de que o auditor está dizendo que ele não recolheu no período correto, né? Exatamente, é tanto que consta, já tem o fato gerador e depois tem a data do vencimento, né? É isso mesmo. Extraída pela parecerista. Esses 3 primeiros são de FECOP, os outros 3 são de antecipado. A gente pode seguir fazendo a relatoria, mesmo sendo assim um pouco assim cansativo, mas os conselheiros precisam dar os dados do auto de infração para ficar registrado que a matéria é similar, tá certo? Na sequência agora, nós temos o processo de número 1/5283/2018, auto-infração 2018-12095, que tem a mesma recorrente Frevo Brasil, mesmo recorrido Seju, relatoria agora do Dr. Felipe Augusto Araújo Muniz, julgado procedente em primeira instância, e também manifestação de retorno
a primeira instância pelo parecerista. Com a palavra, doutor Felipe. Obrigado, presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Presidente, para não me alongar demais, também vou aproveitar já os relatos feitos pelos demais conselheiros que realmente aproveitem basicamente tudo. Vou apenas ressaltar aqui as diferenças que constam no meu processo, que, inicialmente, aqui não é questão de, conforme já anunciado, aqui não é questão de FECOP, né? E sim, o relato da infração é o seguinte: falta de recolhimento do ICMS antecipado decorrente da aquisição interestadual de mercadorias. Por meio dos indicadores apresentados no relatório da malha fiscal, constatamos que a autuada deixou de recolher débitos fiscais provenientes do CITRAN de mercadorias sujeitas ao ICMS antecipado, configurando falta de recolhimento do ICMS antecipado, conforme informações complementares. A autuação diz respeito ao período de janeiro a novembro de 2014, pelo qual foi aplicado o valor principal pelo agente autuante de R$ 101.424,12 e uma multa de 50%, R$ 50.711,96, né, com aplicação do 123.1D da Lei 12.670. Igualmente, julgado procedente a acusação, o recorrente apresentou o recurso com as mesmas razões já apresentadas nos processos anteriores e, igualmente, teve parecer da assessoria processual tributária pelo retorno dos autos para novo julgamento. Em breve síntese, esse é o relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Felipe. E, na sequência, nós teremos agora o processo 1/5284/2018, auto de infração 1/2018, 12098, mesma recorrente Frevo Brasil, recorrido Seju, relatoria do doutor Lúcio Flávio Alves, julgado procedente em primeira instância, com manifestação de retorno à primeira instância da assessoria processual tributária. Com a palavra, doutor Lúcio. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, doutor Arinaldo, doutora Laís. Presidente, o meu processo é falta de recolhimento do ICMS antecipado, referente ao período de novembro de 2014 a agosto de 2015, né? O ICMS cobrado é R$ 108.277,03 e multa de R$ 54.138,37, ou seja, 50% do valor do ICMS. O artigo violado foi o artigo 767 do decreto 24.569/97, e a penalidade sugerida pelo agente autuante é o 103.1D da Lei 12.670/96. Na informação complementar, senhor presidente, o agente autuante ele é padrão, ele, né, trata da questão do CNAE da empresa, né, regime normal de recolhimento, vem trazendo os artigos que foram violados, vem falando da planilha que foi feita no auto, anexada ao auto, né, e após a lavratura, a empresa inconformada com a lavratura do auto entra com a impugnação, que já é a impugnação já tem os pontos citados pelos conselheiros anteriores, que é a questão da incompetência da autoridade designante, a questão do orientador do SESEC, a nulidade e virtude essencialmente de direito de defesa, a preliminar de ausência de motivação do ato administrativo, a metodologia defeituosa, a questão do bis e ida, ele cita que o auto o meu 2018-12-102-2, que ele acha que existe biseída com esse meu processo aqui, a necessidade de uma perícia, né, e a questão da CDA, que é objeto já de ação judicial, que se trata da mesma matéria. O processo foi para julgamento, teve julgamento pela procedência, a julgadora afasta todos os pontos trazidos pela parte, né. O processo, a empresa é intimada, entra com recurso ordinário, os mesmos pontos trazidos na impugnação. O processo caminha para a SEAP, e a SEAP dá o parecer, após fazer todas, né, as alegações de nulidade, afastando a nulidade de perícia, né, constata que realmente o CD, né,
não tinha no CD anexado aos autos e entregue à parte, não tinha número das notas fiscais referente, né, à autuação. Ela anexa essa planilha do CITRAN, né, e com base no artigo citado já, 56, parágrafo 1º da nossa lei do CONAC, ela remete o processo para o retorno, para novo julgamento, né, para novo julgamento, e intimação da parte para que ela se pronuncie sobre a sua defesa após receber a documentação necessária. Então, presidente, esse é o breve relato. A presidência agradece ao doutor Lúcio e, dando sequência à nossa ordem do dia, no último processo de número 1/5285, auto de infração 15285/2018, auto de infração 1/2018, 12102, que tem também como recorrente Frevo Brasil Indústria de Bebidas Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatoria do doutor Micael Pinheiro de Oliveira, processo julgado procedente em primeira instância, e recebeu manifestação pelo retorno do processo à instância singular para novo julgamento. Com a palavra, doutor Micael. Presidente, boa tarde a todos. Não vou cansá-los. É idêntico ao processo do doutor Lúcio, atas também de falta de recolhimento de CMS, aqui no exercício de 2015, período aí compreendido de agosto a dezembro de 2015, no valor de R$ 89.894,52. Como disse, falta de recolhimento de ICMS antecipado. O contribuinte vem aos autos, protocolo de impugnação, pedindo nulidade da ausência do ato administrativo, incompetência da autoridade designante, nulidade em virtude do cessamento de direito de defesa, nulidade também em virtude do bis idem, informa que requer aí a nulidade / improcedência do auto. O processo, então, caminha para o julgamento de primeira instância, que tem sua procedência. O contribuinte protocola, então, recurso ordinário, onde requer os mesmos tópicos que fez em sede de impugnação, os mesmos 5 tópicos. O processo, então, caminha para a célula da assessoria processual tributária, que tem o mesmo desfecho do relato dos demais conselheiros no dia de hoje. O parecerista opina para que seja enviado o processo para a primeira instância, anexa aí, tendo em vista a documentação faltante no CD, anexa os relatórios e pugna aí para um novo julgamento, um novo prazo de reabertura para a impugnação do contribuinte. Então, esse é o relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Micael. Na forma regimental, vamos ouvir agora o senhor procurador, doutor André Carreira. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara de Julgamento, senhores advogados presentes, boa tarde a todos. E, senhor presidente, da mesma forma como se deu na sessão de ontem, para que possamos manter a objetividade, eu vou manifestar diretamente sobre a preliminar de nulidade de cessamento de defesa e, caso superado, a gente prossegue nos demais pontos, e aí me manifesto em outra ocasião. Mas, como pudemos ouvir do relato, são 6 recursos ordinários do contribuinte, mesmo contribuinte, contra a decisão de procedência dos autos de infração. Os 3 primeiros relatados, referente à falta de recolhimento do adicional de ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o FECOP, referentes aos exercícios 2014 e 2015, e já os 3 últimos referentes à falta de recolhimento de ICMS antecipado, né, também referente aos exercícios, períodos de apuração compreendidos entre os exercícios 2014 e 2015. Em todos foi aplicada a mesma penalidade, a de 123(1)D, e, indo direto ao ponto, o contribuinte, dentre outras preliminares, ele alega uma preliminar de cerceamento de direito de defesa. E em que se fundamenta essa preliminar? Ele fundamenta no fato de que ele não teria sido entregue o CD para ele contendo os documentos fiscais. Na preliminar, ele até cita a infração de falta de selo de trânsito, que não teriam sido indicados os documentos fiscais, né? Até uma infração diversa das que são tratadas aqui. Mas o fato é que foi entregue o CD ao contribuinte no decorrer da ação fiscal, inclusive, antes mesmo da lavratura, ele teve a oportunidade, foi intimado, não se manifestou. Por outro lado, na conclusão do auto de infração, também foi entregue o CD, e isso tem prova nos autos, o AR consta lá o indicativo da entrega do CD. E aí fica para ser examinada a questão que foi suscitada pela assessoria processual tributária,
né? O tema já foi muito debatido na sessão de ontem. Eu gostaria só só um minutinho. Normal, doutor André, normal, isso aí é bom. São os prazeres de trabalhar em casa, viu, presidente? Desculpe, presidente, senhores conselheiros, problemas domésticos dessa realidade virtual, mas prosseguindo aqui Nada que atrapalhe, não, doutor André, pode na ficar manifestação. A grande questão aqui, eu gostaria só de enfatizar, como dito, foi bem debatido ontem, longamente, gostaria de enfatizar o que foi dito pelo conselheiro Lúcio, né, com muita propriedade, que o processo administrativo tributário ele é regido por diversos princípios. Dentre eles, e um dos mais aludidos é o da verdade material, mas não menos importante também os princípios da celeridade, da informalidade ou formalidade moderada. E ainda digo, além desses princípios constitucionais, como os princípios da eficiência da administração pública, né? Por outro lado, gostaria também de enfatizar o que foi dito pela conselheira Tereza, no sentido de que, nos casos aqui examinados, não houve qualquer prejuízo para o contribuinte, pelo menos ele não demonstrou esse prejuízo nas suas manifestações. Como bem dito pela assessoria, inclusive, todos esses documentos fiscais, os lançamentos, eles têm por base os registros feitos nas entradas do CITRAN, né? Esses registros, eles estão acessíveis ao contribuinte através do CIGET, tem pleno acesso para identificar todos os documentos, né? Mas o fato trazido pela assessoria, com bastante zelo, é que na verificação das planilhas de fiscalização, as quais tiveram por base os referidos relatórios do CITRAN, de fato, em uma delas, na planilha denominada débitos individualizados, não houve a indicação dos documentos fiscais específicos contemplados em cada uma das autuações, embora conste todos os valores, dados, operações, esse indicativo ele não foi demonstrado, de fato, né? Como dispõe o artigo 84, parágrafo 2º, qualquer irregularidade ou, digamos assim, nulidade, o contribuinte tem que se manifestar na primeira oportunidade e não se declara qualquer nulidade sem que ocorra prejuízo, e de fato não houve a demonstração desse prejuízo. Mas, em consonância com o disposto no artigo 84, parágrafo 1º da Lei 15.614, né, visando assegurar ao contribuinte o pleno e amplo exercício do seu contraditório da ampla defesa, e é isso que essa norma visa assegurar, como foi muito enfatizado pelo doutor Lúcio ontem, ele na verdade, ele está consagrando o princípio da verdade material ao tempo em que permite o contribuinte o máximo do direito de ampla defesa possível no processo, né? Não faria sentido anular todo um processo para remeter esses processos para uma célula de revisão fiscal, para se proceder um novo lançamento, quando a gente já tem um processo onde existem provas que, inclusive, foram consideradas suficientes pelo julgador de primeira instância, né? E, portanto, sequer, na visão de alguns, poderia até não ser o caso de retorno, mas para julgamento, para confirmação da autuação, mas visando efetivamente assegurar ao contribuinte essa ampla oportunidade de se manifestar, inclusive fazer a conferência desses documentos fiscais que já estão disponíveis para eles, mas como foram juntados os relatórios por ocasião da manifestação da assessoria processual tributária, e também mantendo a coerência no que já decidimos em processos anteriores, a Procuradoria ela aprova esse parecer, essa manifestação escrita da assessoria, no sentido de que sejam conhecidos os recursos ordinários para que sejam dados provimento, declarando a nulidade da decisão de primeira instância por inobservância do disposto no artigo 84, parágrafo 1º da Lei 15.614, de 2014, para que, uma vez tendo sido juntados os relatórios do CITRAN pela assessoria processual tributária, o processo retorne à primeira instância para que o contribuinte seja intimado, com reabertura de prazo, tanto para pagamento com os descontos legais ou para que ele possa apresentar impugnação, aditando no que entender pertinente, para que após seja proferido novo julgamento pelo julgador singular. Então, em síntese, indo direto ao ponto, considerando que já foi examinado na data de ontem, a Procuradoria se manifesta nesse sentido e, caso seja superado, a gente oportunamente se manifesta sobre os demais pontos dos recursos. Obrigado, presidente, senhores conselheiros e advogados presentes.
presidência agradece ao doutor André e passa a palavra ao doutor José Rinaldo Dantas Filho para a sua manifestação em sustentação oral dos 6 processos, caso queira fazer em conjunto. Senhor presidente, doutor André, representando a doutora PGE, doutor Lúcio, doutor Alexandre, doutora Tereza, doutor Felipe, doutor Micael, doutor Ricardo, Ana Maria, a Laís, sempre um prazer renovado participar da sessão dessa Câmara. O que é legal é que é a primeira vez que eu faço sustentação oral de 6 processos juntos, e os 6 processos, cada um de um relator diferente. Eu tive a oportunidade de fazer de vários processos de forma consolidada, mas geralmente algum processo repetia um relator. A divisão, senhor presidente, foi perfeita no âmbito da equidade no âmbito da Câmara. Queridas julgadoras, queridos julgadores, eu penso que esse assunto já está mais do que maduro, já foi bastante discutido ontem. Tenho certeza que o desfecho será o mesmo, até por coerência dos processos da sessão de ontem, mas apenas para registro, senhor presidente, para ficar registrado que a parte continua entendendo de que esse é o caso da nulidade completa do processo, aplicação do artigo 83, não do artigo 84. O doutor Micael ontem foi muito feliz na sua manifestação de que é necessário que haja a regulamentação desse artigo 84, porque a sua aplicação vai tornar completamente sem sentido o artigo 83. Penso eu que essa não foi a intenção do legislador, né? Por isso é fundamental que a gente considere sempre essa situação como uma situação excepcional e, por exemplo, não podendo ela ser aplicada em segunda instância. Se ela, porventura, fosse aplicada em primeira instância. No mais, senhor presidente, agradeço a oportunidade e me coloquei à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Muito obrigado. A presidência agradece ao doutor Arinaldo e coloca o processo em discussão. Presidente, não vou me alongar aqui nas discussões, até porque também vivas na memória e fizemos isso na tarde de ontem, mas eu estava puxando aqui os meus escritos, aqui, fazendo as leituras sobre os institutos do direito tributário, sobre o processo administrativo tributário, e tinham 2 pontos que eu queria, apesar dessa muito esse recente estudo, eu acredito que eu vou querer debruçar um pouco mais sobre o artigo 84, mas quando a gente observa a doutrina tributária, né, quando se observa que o lançamento do crédito tributário ele é um ato jurídico administrativo, né, e na doutrina se faz muita menção ao vício formal, que é o vício de procedimento. Eu vou trazer aqui um caso de uma jurisprudência do CARF, de 2013. Vejam só o que aconteceu lá nessa época. Depois, quem quiser, eu posso passar a numeração do processo. Era um auto de infração, não vou entrar aqui em maiores detalhes, mas era uma questão financeira. E a legislação federal informava que o fisco devia requisitar os extratos bancários, as documentações bancárias, primeiramente para a empresa. E, em não fazendo, poderia fazê-lo depois, em um segundo momento, ao contador. O que aconteceu nesse processo, lá em 2013, é que o fisco inverteu a ordem. Fez o pedido da documentação, primeiramente, ao contador e depois à empresa. Vejam, é uma ordem no pedido, é uma ordem de procedimento. E essa questão foi suscitada porque, na primeira instância, a empresa ficou silente, o contador também, mas houve um vício de comunicação na segunda comunicação, na comunicação para a empresa, né? A comunicação com o contador, ela se deu, realmente o contador ficou silente, e essa prova, que eram os extratos esses que podiam ser retirados a qualquer tempo, a qualquer momento, né? E na segunda instância, foi-se ventilado a questão de se juntar aos extratos bancários. E naquela ocasião o CARF decidiu por vício formal. Observou-se que havia uma correção, uma nulidade, o ato administrativo de lançamento estava com documentos faltantes e esse ato foi anulado. O fisco tem o direito ao prazo decadencial resguardado, porque o processo administrativo faz isso, ou seja, não há qualquer problema para o fisco em refazer o processo, né? E assim foi feito.
Então, mutatis mutandis, eu não quero aqui entrar em meandros do processo, tá, porque é uma legislação bem diferente da nossa, é uma autuação bem diferente da nossa, mas o bojo central que eu pude depreender daquele processo, né, é justamente isso, é que me causa estranheza e me causa desconforto juntar documentos em segunda instância no processo administrativo tributário. Esse é o sentimento que eu tenho como julgador, enquanto estou julgador, e sabedor de que essa decisão, por nulificar o auto, por nulificar o processo, não traz prejuízo algum para o fisco. Né? E aí, é por isso que eu entendo que o artigo 84, inciso 1º, ele nem se aplica ao caso, porque não é um vício, não é um vício sanável, ou uma omissão. Né? Mas, enfim, eu acredito que as discussões já foram feitas, eu quis só trazer esse caso do CARF, né, que era um caso mutatis mutandis, era um documento que poderia ser retirado a qualquer momento, o contribuinte podia fazê-lo até em segunda instância, bastava retirar os extratos e juntar o processo. Mas como houve um vício no procedimento, né, como houve uma documentação faltante quanto da época do lançamento do crédito, esse auto de infração foi nulo. Então, é só esse... E eu já vi, logicamente, como o doutor Lúcio bem disse, né, o artigo 84 trouxe, se nós estivéssemos discutindo isso antes da edição do 84, inciso 1º, né, talvez essa discussão não tivesse, né, se alongando demais, o processo seria nulo de forma mais... Está faltando documento, volta para se refazer, né? Mas como realmente o artigo 84 ele abre essa margem para o intérprete verificar o que é sanável e o que não é, nós podemos ter um intérprete aqui que acha que tudo é sanável, né? Que acha que tudo pode ser anexado, tudo pode ser juntado ao processo, né? Na salvaguarda de voltar ao processo e dar novamente o prazo de impugnação. É esse meio termo que é difícil o intérprete calibrar ao analisar o artigo 84, inciso 1º. Então, como nós já vimos, a gente já vem de uma situação legislativa onde, faltando documento, é claro a nulidade, é por isso que eu tenho esse desconforto aí. Não cabe a mim fazer análise constitucional, lógico, até porque nosso Tribunal Administrativo, artigo 48, veda qualquer critério de constitucionalidade ou não, mas acredito que as vias ordinárias, temos aqui até a sorte, não sei se o privilégio, estamos aqui com o presidente da Ordem dos Advogados, que tem uma instituição para ser, inclusive, fazer a análise constitucional desse comando ou não, né? Então, até que bom que está presente na sessão e está atuando no processo. Mas são essas considerações, presidente. Mais algum conselheiro? Presidente, eu sei que a matéria já, né, foi bem discutida aí. O doutor Micael estava falando, eu estava aqui me lembrando aqui, logo quando eu conversei no CONAT, a procuradora na época era a doutora Maria Lúcia Corrêa. Porque eu tive acesso, conversava muito com ela, ela dizia o seguinte: Lúcio, o processo administrativo tributário, nós temos uma matéria muito complexa, que tem processo, né, traz muita coisa do processo civil, administrativo, traz muita coisa do administrativo e tributário, né? Então, é por isso que, às vezes, né, a gente discutindo aqui, a gente vê qual dos três vai prevalecer, o processo, o administrativo ou o tributário. Nessa questão aqui, como o doutor Micael colocou, a gente vem do administrativo, vem a questão da retificação, da convalidação, da anulação, o que é nulo relativo, absoluto, né? Do tributário vem o 142, o que é formal, o que é material, o Paulo de Barro Carvalho tem, né, para mim, dos que eu li, tem uma colocação muito boa do que é material, né, que está dentro do 142, formal está fora. Né, tudo que for matéria tributável é material, e o formal é aquele que está na forma. Então, presidente, eu acho que, né, como bem colocado pelo doutor Micael, né, a questão já foi decidida, não tem, né, como dar a decisão, né, vamos esperar aí os próximos passos do processo, né, mas eu acho que o contencioso como julgador, né, o nosso papel, como eu disse ontem, é de interpretar essa legislação dentro do nosso alcance, e a Câmara Superior é que vai dentro do administrativo, né, da jurisdição administrativa, ou possa assim chamar, que vai decidir, senão é questão da justiça. Então, eu acho que, da minha parte, eu me sinto muito contemplado, né, e faço também minhas palavras do doutor Micael aí, né, o presidente da Ordem está aí, né,
a gente vai discutir. Uma coisa só que eu quero ficar bem claro, que eu acho que o doutor André colocou aqui, que a gente tem em mente, né, que quando o doutor Micael falou do prejuízo, eu também vou pelo outro lado de qual o prejuízo que vai ter para a empresa que esse processo voltando a ser intimada, todos os documentos lá. Eu já tive cuidado, presidente, de, antes da sessão da Câmara Superior, né, fazer aqui um levantamento do meu processo, e todos os meses que eu fiz, batia justamente o valor que era cobrado lá, globalizado, era o valor que estava na planilha anexada pela parecerista, né? Realmente, será que é esse valor mesmo? E os meses que eu fiz, não fiz todos os meses, era justamente o valor, coincidia integralmente o valor. Então, era só isso, senhor presidente. Uma das preocupações que a gente tem quando assume a presidência da Câmara é garantir às partes, né, principalmente ao contribuinte, que ele tenha todos os seus direitos preservados, né? Essa discussão é tão interessante que, só complementando o doutor Micael e o doutor Lúcio, a parte faz um pedido de bis in idem, certo? A falha que está nos autos de anexação foi provida pela parecerista. Se a prova fizesse, se os documentos fizessem prova em favor do contribuinte, tá certo? A presidência não iria sugerir o retorno no processo, mas sim a improcedência, porque através dos documentos anexados seria possível provar se houve bis in idem, pelo número das notas fiscais, pelo número dos registros, tá certo? Então, todo esse cuidado, existe uma preocupação, porque a decisão não é da presidência, é da Câmara, né? Então, eu vejo que a decisão que se encaminhou ontem é uma decisão que alarga mais o caminho de defesa do contribuinte, porque traz uma nova oportunidade, né? Até para que a parte, caso entenda que reconheça os lançamentos, caso a parte reconheça os lançamentos como não realizados do ICMS recolhidos, pode fazer com o recolhimento dos descontos, né, possíveis, né, à época do lançamento. Então, todo o processo foi conduzido de uma forma que o contribuinte tivesse a ampla condição, tá certo, de nenhum prejuízo em relação ao lançamento, inclusive na discussão do mérito do mesmo, né, em alguns momentos. Então, se nenhum conselheiro tiver mais nenhuma intenção de se manifestar, a presidência sugere que nós façamos a réplica da manifestação de ontem, tá certo? Na decisão que foi consignada na ata da sessão de ontem. Presidente, pois não? Concordo, presidente, com o pensamento de Vossa Excelência. Tá, algum conselheiro modifica o voto da sessão de ontem em relação aos processos? Então, a presidência vai apenas replicar os votos em todos os processos, tá certo? Ficando designados aqueles conselheiros que tiveram primeiro voto vencedor, né? Discordante e vencedor, que no caso aqui, o primeiro processo do doutor Ricardo vai ficar para a relatoria do doutor Lúcio, a doutora Tereza, que é o segundo processo, fica como relatora originária, o do doutor Alexandre também, doutor Felipe, o processo segue para a relatoria do doutor Lúcio, o do doutor Lúcio, que é o 5284, fica sob sua relatoria mesmo, e o doutor Micael, o processo será repassado para a relatoria do doutor Lúcio, né, como primeiro voto discordante e vencedor. E em todas as decisões, a decisão é por voto de desempate da presidência, proferindo o afastamento da nulidade suscitada pela parte e o retorno do processo para a primeira instância, para que seja permitida à parte aditar a sua defesa, que seja aberto prazo para recolhimento e para descontos nos mesmos termos dos prazos originais à época, e, posteriormente, caso a parte se manifeste, né, e adite a defesa, que seja proferido novo julgamento singular, retomando todo o trâmite processual original, com a correção, né, claro, do envio dos documentos que foram não anexados, que sejam enviados ao contribuinte para seu conhecimento e para seu uso, ok? Tudo isso vai constar das resoluções. Agradecemos aqui a presença do doutor Arinaldo, da doutora Laís Sindor, tá certo? E, com isso, a presidência declara por encerrada a pauta de hoje, ok? Senhor presidente, você vai convocar para amanhã, né?
Isso, e convocar todos para a sessão de amanhã. Amanhã deve ser uma sessão mais densa, né? Todos os processos têm manifestação de procedência e parcial procedência, alguns, tá certo? Então deve ser uma sessão mais densa em relação às matérias de mérito, tá ok? Agradecer a todos. Assuntos gerais, se alguém quiser se colocar. Não, presidente. Obrigado, presidente.